Hoje nós iremos falar sobre a função de cobrança. Cada vez mais as clínicas estão vendendo os tratamentos no boleto parcelado. Isso faz parte do nosso negócio, receber os tratamentos parcelados, né? Onde a gente faz um acúmulo do valor dessas parcelas e vai recebendo também parcelado. Essa forma de pagamento ela surgiu devido à dificuldade do paciente ter o limite no cartão de crédito para conseguir fazer um tratamento que cura, que é o tratamento completo. Então hoje, cada clínica tem no mínimo, tá, um ticket médio por pessoa de 5 mil reais. Então é a partir desse valor que normalmente a gente começa a oferecer, né, o boleto como uma forma de pagamento nas clínicas. Como a nossa demanda de paciente é uma demanda muito grande, muitas vezes o que acontece? A gente acaba tendo, né, alguns pacientes que são inadimplentes, eles acabam deixando de pagar. Essa inadimplência, ela pode acontecer por alguns motivos, né? O paciente ele realmente não tem condição financeira de arcar com o custo mensal daquela parcela. O paciente ele esqueceu, né, que ele tinha que pagar esse boleto, né? E a terceira, ele esqueceu de pagar o boleto e ninguém avisou ele, né? Então acaba ficando em aberto, né? Muitas vezes acontece. Hoje a gente sabe que isso gira em torno de 20 a 30% das inadimplências é por falta de aviso, né? O paciente ele esqueceu e ninguém falou nada para ele. Para facilitar, né, a vida da cobrança, a gente desenvolveu, né, um robozinho que chama Orchestra System, e ali ele identifica dentro do Clinicorp quais são os pacientes que estão com a parcela a vencer. Então a gente desenhou uma reguinha de cobrança, onde 5 dias antes da parcela vencer, a pessoa recebe um comunicado, né, avisando, olha, pague com desconto antecipado. No dia, fala assim, ó, a gente está vencendo hoje, evite juros, e daqui 5 dias, né, fala assim, olha, sua parcela está vencida, vamos efetuar o pagamento para evitar a negativação, tá? Então, esse robozinho ele já ajuda. O próprio Clinicorp, que é o sistema, a plataforma que a gente usa, ele já faz a gestão. Então, ele tem como se fosse um CRM ali, que é um controle dessa inadimplência, onde a gente consegue movimentar algumas colunas para entender quem é que está chegando, quem é que a gente já conversou, e a gente vai fazendo o movimento da coluna, quem já negociou, quem não negociou, tá? Então, é a ferramenta onde a gente trabalha para conseguir, né, ter um controle desses inadimplentes dentro do mês. Dentro ali do desenho que a gente tem, né, para essa função de cobrança, a gente entende o seguinte: a cobrança, o inadimplente, na verdade, ele é inadimplente depois que virou o mês. Porque assim, ó, dentro do mês a gente tem condição de fazer ele pagar aquela parcela que está do mês vigente. Se aconteceu de virar o mês, significa que essa pessoa ela vai precisar pagar 2 parcelas dentro do mês. E é nesse caso que a gente considera que essa pessoa é inadimplente. E é nesse caso que as coisas começam a ficar um pouco mais complicadas, quando existe esse acúmulo, né, de parcela dentro do mês. É aí que entra então, né, essa função para começar a trabalhar e não deixar com que ocorra esse acúmulo de parcelas em aberto. Ou se ocorrer esse acúmulo de parcelas em aberto, a gente vai negociar de algumas formas. Pagamento à vista com desconto, parcelado no cartão de crédito o valor que está em aberto, ou renegociação de parcelamento pedindo entrada, né? São várias as opções ali que a gente tem para fazer a cobrança desses pacientes. Caso isso não aconteça, passou de 30 dias que aquela parcela está em aberto, o que a gente faz? A gente protesta nos órgãos de proteção ao crédito, SPC e Serasa, e a gente protesta no cartório de protestos da cidade aquela parcela. Uma coisa super importante de entender, né, para quem assume essa função de cobrança. Dentro do contexto do dia a dia das clínicas, né, existem vários momentos que esse paciente pode estar vivendo, né? O que a gente precisa ficar atento? Se o paciente, por exemplo, né, ele começou o tratamento e ele pagou, vamos supor, 10% do valor, tá? E fez esses 10% que ele pagou.
Então, ele foi lá, fez 2 restaurações, uma extração e tá, fechou com o valor do que ele pagou. Mas ele saiu da clínica com vários boletos para poder dar continuidade no tratamento. Só que aí ele não foi mais na clínica, tá? Então ele não fez mais nenhum tratamento e essas parcelas aí que ele levou, os boletos, estão caindo mensalmente porque ele não foi lá, ele não fez distrato, não comunicou ninguém que não iria mais, simplesmente parou de ir. Então todo mês ele vai receber essas cobranças e ele vai entrar no nosso CRM, né, nos avisando que esse cara é inadimplente. Só que na verdade ele não é inadimplente porque a gente não entregou nada para ele, nenhum trabalho. A gente entregou aquilo que ele pagou. Então esse cara a gente não pode negativar e a gente não pode protestar em cartório também. Nesse caso, a gente precisa entrar em contato com esse paciente para tentar entender o porquê é que ele não deu continuidade no tratamento. E se caso ele fala, não, eu não vou conseguir, ou eu mudei de cidade, ou algo assim, a gente precisa encaminhar para que ele assine um distrato, para que a gente cancele essas parcelas, cancele o contrato dele da avaliação que foi feita, da venda que foi feita, né? E aí assim essas parcelas vão sair da nossa inadimplência, tá? Porque a nossa intenção é manter a inadimplência entre 5% e 8% nas clínicas. Então, se tiver parcela em aberto de paciente que não está tratando, isso está somando para a nossa inadimplência, ou seja, ela vai sair para 9, 10, 12, 15, 20%, né? Então, precisa ter esse controle. Isso tudo que eu estou comentando aqui é um geral, né, do que essa função ela exige, né, e a importância que ela tem em cima do nosso negócio. Basicamente, 60% das vendas que são feitas dentro da clínica são feitas através de boleto bancário. Ou seja, o que sustenta a clínica hoje é o valor das parcelas caindo na conta para que a gente possa manter toda a estrutura, tá certo? Então, assim, ficar sempre atento, tentar ter uma organização, né, preenchendo as planilhas dos pagamentos diários, do nome da pessoa, qual é a parcela, o valor da parcela, a que foi liquidada, dar baixa, né, nos pagamentos no Clinicorp, anotar também, e estar sempre atento para não deixar nenhuma parcela em aberto, tá certo? Então é isso, valeu!